Bom dia, meninas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ter aula sim nessa segunda-feira, véspera de feriado, né? Na semana passada eu havia falado que não teria aula, mas houve uma mudança no calendário acadêmico, considerando que não há transporte, então a gente pode dar continuidade com o nosso conteúdo. Nós vamos encerrar hoje, né, esse conteúdo de enzimologia. E a semana que vem, né, eu acredito que vocês vão ter prova, mas depois a gente retoma falando da panificação, do processo de panificação. Amanhã é feriado, olha só que delícia, a gente vai poder ficar em casa, né? Todo mundo precisando ficar em casa um pouco. Se amanhã é feriado, amanhã provavelmente vocês não vão ter aula, então talvez assistam essa aula na terça-feira. Mas é um conteúdo menor porque é só para fechar mesmo aquele conteúdo. Então, né, em função de ser véspera de feriado, também não vou emitir muitas coisas, né, no portal essa semana, para que vocês consigam, né, terminar esse conteúdo, absorver esse conteúdo e também ir se preparando para a prova, tá? Para a prova que vocês vão ter disponível daqui a alguns dias no portal. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando para que eu possa fazer vídeos e responder para vocês, né, as dúvidas. A gente vai retomar aqui um pouquinho da aula passada, né, alguns slides da aula passada, que são as glicoamilases, que elas removem unidades de açúcar a partir de extremidades não redutoras, né, tanto da cadeia da amilose ou da amilopectina, então de extremidades não redutoras. Clivam ligação tanto alfa 4 como alfa 3 e a ligação alfa 6, que é a ligação da ramificação. Teoricamente, vão converter o amido em glicose, né? Mas para isso ocorrer, na verdade, é necessário a presença de uma alfa-amilase, certo? Aí, quando eu tenho a alfa-amilase junto, eu tenho a conversão do amido em glicose. Quando a concentração de açúcar é muito alta, tá, vai catalisar a formação da isomaltose, que é um disacarídeo de glicose ligado ao alfa 6 com outra glicose, tá? Então, quando eu tenho amilopectina ou amilose junto com uma glicoamilase, eu tenho formação da isomaltose. Ela vai degradar a amilopectinoamilose em isomaltose, que são dois sacarídeos, dois carboidratos, glicose e glicose unidas com ligação 1,6. Então, dois monossacarídeos formando um disacarídeo. As glicoamilases podem ser produzidas por micro-organismos como os aspergilos e os risópos, que vão funcionar em pH em torno de 4 e temperatura de 50 a 60 graus. A gente sabe a importância do pH e da temperatura para a eficiência enzimática, né? Na aplicação industrial, nós já tínhamos comentado na aula passada, né? É usado para fermentar bebidas alcoólicas, fermentação que proporciona a produção de bebidas usando leveduras, só que os micro-organismos não fermentam o amido, e daí o que eu tenho que fazer? Como que eu uso essas enzimas, as glicoamilases, para fazer fermentação alcoólica, se os micro-organismos não vão fermentar o amido? Então, eu preciso de uma solução, né? Os micro-organismos não fermentam o amido porque não possuem as amilases. E aí, antes da fermentação, eu tenho que fazer um processo. Qual que é esse processo? É a sacarificação, tá? Do amido, onde eu vou hidrolisar o amido, a glicose e a maltose ou maltodextrina, para produzir o álcool. A partir do amido, vou precisar das etapas de gelificação que a gente já estudou,
né? Depois da destrinização e aí a sacarificação em açúcares. Tá? Esse processo aqui é porque os micro-organismos não degradam amido, então eu uso um processo para que eu tenha liberação de sacarídeos, monossacarídeos, de sacarídeos livres, para que as glicoamilases possam fazer a fermentação e produzir o álcool, tá? Daí ocorre a fermentação alcoólica e aí eu posso fazer a destilação, dependendo do objetivo dessa fermentação, se for para produzir um destilado. Essa sacarificação é feita por bolores, tá? Aí o processo de sacarificação tem por objetivo liberar monossacarídeos ou disacarídeos para que as leveduras possam então fazer a fermentação desses monossacarídeos livres. Por quê? Porque leveduras não degradam o amido, tá? O amido é uma molécula inteira, ela degrada compostos isolados, monossacarídeos, disacarídeos. Agora que depois do processo, né, da sacarificação com açúcares menores, aí esses açúcares podem ser fermentáveis por leveduras alcoólicas produzindo álcool, bom? Então, são processos que têm que ser pensados no começo. Aqui eu já tinha mostrado para vocês o processo da sacarificação, foi obtido desse artigo, se vocês quiserem ler o artigo, tá? O sistema com solução de 20% em massa, agitador, banho e aquecimento para manter a temperatura. O aquecimento é importante para manter a temperatura da enzima, né, dentro do limite ou da temperatura ótima que a enzima trabalha, para que ocorra a degradação do amido em moléculas de sacarídeos ou monossacarídeos menores, para depois poder ocorrer o processo da fermentação pelas leveduras. Então, é necessário essa etapa. Você vê, a produção de uma cerveja é pura bioquímica, né? Produção de um pão também pura bioquímica, envolve vários fatores, temperatura, enzima, né? Na Europa e nos países andinos, eles usam o malte, então a amilase vegetal, para produzir cerveja e uísque. No Oriente e na América do Sul, tem o uso de amilase fúngica para produzir saquê e tiquira. E os índios da Amazônia usam a própria amilase salivar, né, de animais, da saliva, para a produção de caxiri, cauim e bebidas à base de mandioca e milho. Então, dependendo com a minha matéria-prima, né, minha matéria bruta, eu vou usar amilases específicas para fazer a degradação desse amido, ok? Agora sim, vamos entrar na maltagem. Bom, o processo de maltagem, eu preciso preparar aquele grão para que ocorra, né, a produção do álcool, para que ocorra a liberação do malte, do amido, para poder ocorrer a fermentação. Então, deixa eu deixar aqui em cima, que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Então, esse processo, né, ele serve para obter a amilase de origem vegetal, para que eu consiga fazer a fermentação, tá? Esse processo envolve controle de temperatura, absorção de umidade, tá? Para que eu controle a germinação da minha semente. Então, o primeiro processo é germinação e secagem controlada do grão de cevada ou qualquer outro cereal. Como que é feito isso? As sementes são descascadas, selecionadas, certo? E submersas em água por 2 a 3 dias para que elas absorvam a umidade, que seria um processo natural da semente, a absorção da umidade para que ela tivesse posteriormente uma germinação. Mas aí o que acontece? Ela vai para a câmara de germinação com condições controladas, uma temperatura em média de 15 graus, dependendo do grão que está trabalhando, para que nesse processo de germinação, seja formado os fito-hormônios, que são as giberelinas, tá? Que vai induzir síntese de alfa e beta-amilase, além das beta-glicanases, xilanase e protease.
Então, eu vou controlar o processo da fermentação para que eu vou tendo uma maior produção dos hormônios de interesse, tá? São hormônios vegetais que são produzidos em condições específicas. Então, eu induzo essas condições específicas para o meu interesse industrial, que é aumentar a quantidade dessas enzimas. Quando a concentração das enzimas aumenta cerca de 1000 vezes, as sementes são secas para causar morte do embrião e paralisar a germinação, tá? Então, elas não germinam. Eu induzo o processo de germinação para chegar no meu interesse e obter o meu produto de interesse, tá? Que seria um processo natural. Quando chega numa quantidade máxima que teria a germinação, eu vou bloquear essa germinação, eu vou causar a morte do embrião para que não tenha a germinação. E aí, essas sementes vão ser moídas. Lembrando que agora são sementes com alto teor dos fito-hormônios de interesse. Essa preparação, quando misturada com água e aquecida, para fazer aquele processo de gelatinização que nós vimos há umas 4, 5 aulas atrás, né? O processo da gelatinização do amido, onde ele vai absorvendo água, vai formar então o mosto, que é rico em açúcares fermentáveis para o desenvolvimento das leveduras e a produção do álcool, certo? Então, esse processo, ele faz parte da maltagem, que eu vou preparar a minha semente, eu vou hidratar, eu vou induzir os eventos como se fosse para a germinação, vou controlar a temperatura, vou deixar aumentar todos os fito-hormônios. Quando chegar na condição de interesse, o que eu vou fazer? Eu vou matar o embrião para que a germinação não ocorra. E aí eu vou fazer uma mistura com água, tá? Formando um mosto rico em açúcares para que ocorra a produção do álcool.